Tudo bom? Que honra! Tudo bem? Maravilhoso! Finalmente, finalmente. Finalmente! Pessoal, o Denis é uma pessoa muito concorrida. Difícil de ter live com ele. Ah, mas É nem um pouco. verdade, As minhas é lives são um verdade. horário completamente não concorrido. Não tem ninguém na hora que eu faço live. Tem sim, tem sim. Aliás, ontem, antes de eu dormir, eu fui dar uma olhada. Estava tendo live, certo? 2 da manhã, Exatamente. quase? Isso? Duas. De vez em quando a gente bate o recorde, assim, aí tem 3, 5 da manhã. A gente já fez live até amanhecendo. É uma maluquice, coisa de gente doida. Não, é assim que tem que ser mesmo. Eu que sou bebezinha, durmo cedo. Não. Tudo bom, Gabi? Denis, tudo ótimo. Quero agradecer por você ter aceitado o meu convite. Imagina. Assim, fiz um calhamaço de coisas para te perguntar, para botar todo esse conhecimento, muito conhecimento, vou apresentar você para o pessoal. Eu sei que é difícil vocês não conhecerem o Denis, né, gente? Mas vou apresentá-lo, o currículo. Denis, ele é autor e tradutor de dezenas de livros, artigos. Eu peguei aqui da sua faculdade, tá, Denis? Espero que esteja Ah, mas atualizado. não precisa ler essa coiseira, Gabi. Imagina. Ele é tradutor de dezenas de livros, artigos, capítulos científicos, professor associado de filosofia antiga, política e ética da Universidade Federal de Berlândia, professor do programa de pós-graduação do Direito da UFU, possui graduação em filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, pós-graduado em administração pública pela Universidade Unicesumar, doutor em História da Filosofia pela Università eu Di vou tentar Macerata, traduzir aqui. na Itália. Degli studi di Macerata. Aí, ótimo, excelente. Tem pós-doutorado na Universidade de Coimbra, Uhum. perfeito. E doutorado pela PUC, e pós-doutorado também pela PUC de São Paulo, perfeito. E passagem de pesquisa em Madrid, Buenos Aires. Meu Deus, que currículo maravilhoso. É, vamos lá, Dublin, Roma, Universidade, Universidade Cagliari e De Université Paris. Cagliari. Cagliari, Em Roma, Cagliari. né? Você estudou em Roma, né? Meu doutorado foi na Itália. Eu fiz o doutorado lá, fiquei 3 anos. E depois, durante o pós-doc também, eu fiz alguns estágios de pós-doutorado. Então foram 3 anos de doutorado, mais o quê? Mais 1 ano e meio, 2 de estágios de pós-doutorado pela Europa. Então, assim, eu fui muito privilegiado, porque eu tive a oportunidade de estudar com uma galera muito, muito boa, pessoal muito, muito competente. Que perfeito, que ótimo. E você é o coordenador do Students for Liberty Brasil, coordenador do projeto Pragmata, no qual sou pesquisadora de problemas e soluções liberais, operadoras pelos países mais bem colocados em rankings internacionais de qualidade escolar. Coordenador, autor da série Breve Lições. Aliás, pessoal, Breve Lições, maravilhoso, maravilhoso. Bombando, Ele tem né? Devaneios do Coletivo. Já está best-seller, não é? Nós já Devaneios do temos livro Coletivismo. best-seller. É incrível. Essa coleção ela foi uma surpresa, assim. A gente tinha a ideia de que não havia nada parecido com isso, que divulgasse a ideia de autores liberais, libertários, conservadores, e que, ao mesmo tempo, fosse razoavelmente acessível, né? Que não fosse uma coisa absurdamente técnica, que chegasse às pessoas, vamos dizer, não especialistas. Deixa eu colocar a carga aqui, pronto. Não especialistas. E o fato é que começou um movimento pelas redes sociais de falar, cara, essa coleção é muito legal e tudo. E, surpreendentemente, ela disparou. E carreada pelo livro da Ayn Rand, que é uma filósofa naturalizada norte-americana, russa naturalizada norte-americana. Tá aí a bichinha. E que, na verdade, ela era praticamente desconhecida no Brasil. E, de repente, as pessoas começaram a se interessar pelo pensamento dela, muito pelo trabalho feito de divulgação, nisso que eu chamo a nova ágora, né? Que é a rede social, é o lugar onde a gente conversa, troca ideias sobre Sim. tudo. E é surpreendente, assim, eu fico muito feliz. As pessoas me agradecem muito no Instagram, falam, professor, obrigado.
por isso, por aquilo. Eu falo, moçada, obrigado eu, porque se não há interlocução, se não há vocês prestigiando o trabalho, ele morre, não frutifica. Verdade. Então, se eu continuo fazendo o que eu faço, é porque existe essa repercussão. E é extraordinário, assim, é um negócio maravilhoso, tem sido muito bom. Acompanhado mesmo. Pessoal, muitas respostas, você sempre coloca aquelas caixinhas de pergunta e resposta. Pessoal, o Denis responde todas, né, Denis? Eu faço um super esforço para responder todo mundo, assim, às vezes chega muita coisa, e às vezes perguntas muito longas e técnicas, que às vezes até pelo dia a dia, quer dizer, eu não trabalho com o Instagram, eu sou professor da Universidade Federal, sou diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil, então eu não trabalho com isso, com vendas e produtos no Instagram. O Instagram, para mim, é diversão. Então, eu tento fazer isso, assim, responder ao máximo. Mas não consigo sempre, não é todas as vezes que eu consigo responder todo, mas eu tô sempre lá. Você pode ver, as minhas caixinhas de stories estão sempre naquele negócio, assim, os pontinhos minúsculos para responder todo mundo. Ontem eu aprendi um pouco mais sobre Roma, porque você estava falando de Roma e todo mundo... Eu fiquei assim, meu Deus, que legal. Você falou que são cidades subterrâneas. Eu falei, gente, eu não sabia. Sim. Incrível. As pessoas, às vezes, não sabem, não têm essas informações que são maravilhosas. E, na verdade, eu já morava lá há um tempo e não tinha essa informação. De repente, eu fui ao museu que tinha um ministro da cultura falando sobre isso. E ele falou, olha, pessoal, 90% da cidade ainda é parte enterrada dela. O que nós vemos de Roma, que não é pouca coisa, vamos combinar, é 10, 15% do que tem, porque o resto está tudo para baixo ainda por ser descoberto. Então, Gabi, a gente vai precisar de umas vidas ainda para saber o que tem em Roma. Verdade. Isso para falar só de Roma, né? E tantas outras cidades na Itália que são maravilhosas. Eu sou apaixonado, sou suspeito. Foi descoberto, você me corrige se eu estiver errado, escombros de Troia, não é? Sim, e isso acontece também em outras cidades antigas, como Troia. Fala-se em Troia 2, 3, 17, 18, ou seja, significa que você tem 17, 18, 20 camadas históricas da mesma cidade, né? Exatamente porque eles tinham essa prática anterior de soterrar uma determinada construção para fazer outra. Não é como nós fazemos hoje, né? Se eu estou nessa casa, se eu quero construir uma outra casa, eu derrubo essa e faço uma outra. De modo que, então... Faz um puxadinho. Faz um puxadinho. Dificilmente você vai ter Uberlândia 2, 3, Uberlândia 4. Então, boa. Se você escavar, vai achar no máximo se é um ossinho de frango. Mas é isso, né? Agora já as cidades antigas têm essa característica de soterramento, né? Então é maravilhoso, maravilhoso. Você está andando assim, de repente, o cara fala assim, ó, descobriram o cetro de um antigo imperador aqui nessa segunda-feira. É assim, sabe? As coisas acontecem diariamente. Que legal. Quem não conhece história perde muito, né? De tudo. De tudo da vida. Porque você vai passear em Roma. Se você não tem esse conhecimento, ou leu alguma coisa, você fica, bonito, é um edifício, por exemplo, aquilo ali é a escola de Atenas, ali atrás, que você também explicou ontem, né? O Fábio. Tá ali. Só eu comentei nos stories de ontem, acho que eles estão até hoje lá. Eu que sou um cara meio... Assim, eu não sou muito, vamos dizer, entregue a emoções quaisquer. Eu fiquei emocionado quando eu vi esse afresco lá, num apartamento, né, dos museus vaticanos. É maravilhoso isso. Uma vez eu estava no aeroporto e encontrei um grupo de peregrinos que foram a Israel. E tinha um senhorzinho comentando assim, o que você faz? Eu comentei com ele, ele falou assim, eu não gosto dessas coisas antigas, a gente foi a Israel, tudo uma velharia danada. Cara, dá vontade de dar um... Você tá em Israel, que tem tudo mais... Mas é porque, como não conhece, não tem como apreciar. Sim. Você não tem mínimo de noção da história que há ali por trás. Então, paciência. Cada um paga pelo preço da própria ignorância, né? Infelizmente. Pessoal, vamos começar. Olha só, pessoal, pode fazer perguntas que eu passo aqui para o Denis. Eu sei que vocês têm bastante perguntas. A gente tem audiência também de Portugal, que já entrou aqui, minha amiga querida Aline. Que legal. História Vida, isso mesmo. Perfeito. Eu vou começar aqui contando
uma realidade distópica e daí eu faço as perguntas. Umas pequenas perguntas, né? Realidade Você tem que distópica, então você vai falar da história do Brasil, né? Boa, vamos começar já de agora, né? Vamos ligar o noticiário, né? Vamos lá. A palavra eu não existe. Eu não produzo, eu não desenvolvo, nós produzimos, nós desenvolvemos. A organização do sistema, ela vai designar a profissão, o que você vai ser, o que vai ser separado para você. E você não tem opção de escolha, você não é estimulado a estudar e você tem a escolha feita pelo coletivo. Uhum. Daí você tem a casa dos eruditos, a casa dos que trabalham com serviços gerais, você tem a casa de cada uma dessas pessoas. Elas vivem sempre em coletividade, trabalham em coletividade, não respondem por si. Nessa realidade distópica, a gente tem luz de vela, porque eles apenas conhecem o fogo. Daí uma pessoa foi a uma caverna. E ao entrar nessa caverna, ela descobre coisas do nosso tempo, tecnologias, e descobriu um fio de cobre que deu origem a uma lamparina. E ele foi todo alegre da sua descoberta contar para os eruditos, para a coletividade, que quando descobre que tem uma pessoa que rompe o status quo, eles falam, de jeito nenhum você é subversivo, a gente tem a vela, a gente tem o fogo, o que você está trazendo aqui, essa novidade? Não, não vai ser subversivo aqui. Ele vai e começa a andar para fora dessa sociedade. Encontra uma casa abandonada, onde tem o quê? Bibliotecas com livros nossos, e ele começa a ler, a ler. E qual foi a maior descoberta dele, Denis? A descoberta do eu. Estamos falando de Ayn Rand, o cântico, né? O cântico. Exato. O cântico. Iniciando essa distopia, como quase todos os livros dela é uma distopia, né? Depois a gente vai entrar na Revolta de Atlas. Eu queria saber de você sobre o coletivismo. O que é o coletivismo? Qual o malefício do coletivismo, Denis? As pessoas confundem muito a ideia do coletivismo com a impossibilidade de os homens se unirem, de os homens se articularem em causas comuns. E absolutamente não é isso. O grande mal do coletivismo é quando grupos humanos se reúnem em nome de uma ideia, em nome de um propósito, em nome de um projeto de vida, em nome de um projeto de poder, e por acharem que esse projeto carrega algo de benéfico para todos os outros homens que não fizeram parte dessa pactuação inicial, tendem a impor isso aos outros homens. Então, os males do coletivismo estão menos implicam menos a ideia de você poder se unir em nome de uma causa comum, em nome de um projeto comum, e mais na ideia messiânica de impor aos outros, por meio desse coletivo, por meio dessa coletividade, de impor aos outros essa pauta que, para você, coletivo, soa cara e fundamental. Em nome do coletivismo, nós tivemos as maiores tragédias da história da humanidade. Ou seja, em nome dessas pautas messiânicas que, olha, você, enquanto indivíduo, importa menos do que nós, enquanto vários indivíduos, né? Nós somos muitos indivíduos, nós temos uma visão de mundo, nós temos um modo de compreender as coisas, e que exatamente por sermos numericamente superiores, nós vamos nos impor a você, nós vamos sobrepor o indivíduo. O indivíduo, então, ele deixa de existir enquanto tal e passa a ser simplesmente um parafuso facilmente substituído nessa, vamos dizer, nessa composição geral. Então, o que você tem em regimes totalitários, em regimes estatistas, em regimes coletivistas, é exatamente isso, essa ideia de que o indivíduo e os seus valores podem ser aniquilados em nome de uma pauta, vamos dizer, e aí vem uma espécie de sebastianismo, né? Eu vou te salvar de você mesmo, é uma coisa maluca isso, eu vou te salvar de você mesmo, e daí o indivíduo
se coloca como um sujeito submetido a essa coletividade. O que a Ayn Rand diz é que essa é fundamentalmente a causa de todos os males, em âmbito político especialmente, né? Então, quando você pega os regimes totalitários que nós tivemos pela história e os regimes coletivistas que estão ainda hoje entre nós, né? Nós vivemos a era ainda fortemente estabelecida de modelos coletivistas de existência. Então, a força dos sindicatos, a força de certos grupos sociais, a força de certos discursos religiosos, que não ficam cerceados vamos dizer, não ficam cerceados naqueles grupos naquelas pessoas que pactuaram e aceitam participar daquilo voluntariamente. O grande ponto aí é a pactuação livre do indivíduo em relação a esses valores. É a pactuação livre do sujeito diante daquilo que pode ser oferecido a ele. Então, tudo bem se eu quero participar de uma religião, tudo bem se eu quero participar de um sindicato e defender certas ideias, etc. Mas jamais com pautas que incluam a ideia de intervir na vida do outro e fazer com que ele haja obrigado, submetido àquilo que eu acho, né, ser melhor para ele. É de uma violência absurda. O eu desaparece. O eu desaparece em nome dessa coletividade. Então, essa é a grande tragédia a qual estamos submetidos ainda hoje. Que péssimo, né? E você falando dessa forma de voluntarismo, né? A gente já resgata a ideia do contrato social, né? O contrato social ele veio naquela ideia de que o homem por si só, se ele tivesse que gerir a propriedade dele para que o outro não roubasse e fosse produzir, ele não ia conseguir. Então ele teria que delegar isso ao Estado. E remonto também a ideia de Hayek, no caminho da servidão. Nós somos voluntariamente serviçais, nós estamos com vendas nos olhos. O que o Hayek ele quis dizer com o caminho da servidão, quando ele trata do coletivismo? Na verdade é exatamente isso, quer dizer, que o caminho da servidão é o caminho do coletivismo. Não há nada mais humano, não há nada mais dignificante do que você perceber coisas que são importantes na sua vida e que fazem com que você dependa do outro para satisfazer e estabelecer uma livre relação pactuada entre o outro e você. Por isso que os liberais defendem, por exemplo, o modelo do capitalismo. Não é porque ele é perfeito, não é porque ele não tenha arestas eventualmente, é porque é aquele moralmente mais bem estabelecido. Ou seja, X para mim importa, o outro tem X para me oferecer, o que ele cobra de mim eu acho justo retribuir pelo trabalho ou pelo produto que ele oferece, então há uma troca que não tem a presença de um terceiro calibrando, obrigando, ajustando, forçando uma situação contrária a uma dimensão de naturalidade. O capitalismo laissez-faire, que é o nome que a Ayn Rand vai utilizar, que é esse capitalismo que se autoajusta, é exatamente esse capitalismo da máxima liberdade, né? Então, quanto custa o álcool gel? Depende. Se você está numa crise pandêmica, ele vai subir um pouco. Mas o próprio mercado se encarrega de, ao perceber que subiu um pouco aquele preço, outras empresas que não produziam álcool gel vão passar a produzir e daí o preço vai baixar. Você não precisa de regimes interventores para dizer assim, eu te proíbo de aumentar esse preço. Porque ao fazer isso, você cria modelos artificiais de relações humanas, modelos forçados de relações humanas que nunca dão certo, que invariavelmente levam a resultados deletérios. Então, existe um princípio entre os defensores da liberdade, que é o princípio da não agressão. Eu posso tudo, Gabi. Eu posso tudo nessa vida, desde que eu não provoque em você algum tipo de violência. Ou seja, desde que eu não violente a possibilidade do outro de fazer exatamente o que pretende da própria vida. Então, o limite é a regra de ouro que existe desde antes dos gregos, né? Essa é uma ideia meio estranha, aquela meio coisa, faça com os outros aquilo que você quer que façam com você. Do direito natural. É isso. Quer dizer, eu quero me chicotear, eu quero vender o meu rim,
eu quero fumar, eu quero andar de moto sem capacete, eu quero me arrebentar, eu tenho que ter o sacrossanto direito de Encher de fazer isso. sal a comida, que foi seu exemplo, né? Uma das lives. Não é? Se eu quiser encher de sal, tem uma lei que proíbe agora de ter o saleiro na mesa dos restaurantes. Exatamente. Mas esse é o modelo coletivista de existência. Não, peraí. Como eu estou te oferecendo um sistema público de saúde, que é uma bela de uma porcaria, pessoas morrem nas filas diariamente, Sim. mas como existe um modelo de saúde pública, então eu vou regrar mais ainda das suas liberdades, do tipo, como aconteceu, eu acho que no Espírito Santo. Nós vamos proibir sal sobre a mesa do restaurante, nós vamos proibir salgadinho na escola. Não, mas espera aí. Se você educa bem o seu filho, você não precisa colocar proibição de salgadinho na escola. Ele vai saber que tem que comer melhor. Agora, não tem que ter o direito, não pode ter o direito de se envenenar? Sim, pode ter o direito. Se atingir um certo grau de discernimento, você tem que ter o direito de se envenenar, de fumar, de beber, desde que isso não implique atingir a liberdade do outro como possibilidade. Perfeito, perfeito. Em suma, um Estado... Rodrigo Binder, lá do Distrito Federal. Perfeito, perfeito. É isso aí, Rodrigo. E, Denis, continuando aqui, então, nesse mesmo raciocínio, o Hayek, ele fala que a sociedade ela vai se conformando, né? O mercado ele vai desenvolvendo e não pode ter a planificação. Só que o Estado ele sempre vai inchar, segundo o Hayek, certo? Sim. O Estado, se você der uma brecha, ele sempre vai recrudescer a sua presença, sempre. Na verdade, existe na filosofia hayekiana, na concepção, o que ele vai chamar de ordem espontânea, uma espécie de darwinismo de fundo, né? Ele evoca, inclusive, o nome de Darwin para falar disso. Ele vai dizer, não é exatamente um darwinismo como na natureza, ele é temperado pela racionalidade, mas, grosso modo, para que a gente possa entender, é uma espécie de darwinismo, no seguinte sentido. Quais são os seres vivos, né? Quais são os seres que estão aqui que permanecem no curso da história? Não são os mais fortes, não são os mais bem alimentados, não são os que se exercitaram mais. São simplesmente os seres que estão mais bem adaptados a situações concretas que são irrastreáveis. Então vamos lá, nós estamos vivendo agora sob a égide de uma pandemia. Essa pandemia, ela poderia ser assim, ela poderia ter chegado do tipo, vai matar só pessoas bem alimentadas e que fazem academia todos os dias. É absurdo pensar alguma coisa assim? Não. Os vírus, os seres que nos atacam, eles têm particularidades. Então, esse especificamente parece atacar pessoas que têm mais diabetes ou menos diabetes. Quer dizer, tem as suas particularidades. Portanto, em termos concretos, a vida se desenrola de maneira quase que absolutamente imprevisível. Não havia modelos matemáticos que conseguissem prever 3 meses atrás, nós vamos passar por uma pandemia, se organiza. Ela explode e quem fica? Os mais bem adaptados. Os mais bem adaptados ficam. Quem não está mais bem adaptado? Agora, quais são os mais bem adaptados? São aqueles que, num exercício, eventualmente, inclusive do acaso, estavam caminhando num certo sentido. Existe elemento de acaso nessa história. De repente, o cara montou uma escola, investiu horrores, milhões numa escola de ensino presencial. 4 meses atrás. Quebrou. Quebrou. Porque agora, aquela escolinha pequenininha que estava estruturando toda a sua pesquisa, todo o seu trabalho em EAD, vai bombar, porque é o que está acontecendo. É o novo normal. Então, são as pessoas e as estruturas mais bem adaptadas às situações concretas que permanecem. Qual que é o grande problema, segundo Hayek? É quando nós, a pretexto de sermos seres racionais e compreendermos eventualmente o curso da história, encalacramos a história num modelo que impede a organização espontânea, Gabi. Aí é onde a coisa desanda. Por que o comunismo não deu certo e nunca vai dar certo? Por que os modelos coletivistas não deram certo e nunca vão dar certo? Por que os modelos totalitários não deram certo e nunca vão dar certo? Porque eles tentam encalacrar a história
dentro de um túnel, impedindo, com estruturas artificiais, a organização espontânea das relações humanas, das relações econômicas, etc, etc. Esse é o caminho da servidão. O caminho da servidão é o caminho da arrogância, que pretende governar a história, que em si é ingovernável. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Portanto, a razão, ela não governa a história. Ela nos coloca em situação mais confortável ou menos confortável no curso da história. Mas ela em si é incontrolável. Mas ela em si é incontrolável. Entendi. Então, nesse ponto, Denis, ele discorda de Mises, porque Mises traz axiomas, certo? Aqueles axiomas a priorísticos. Na verdade... o Hayek seria uma evolução do pensamento de Mises ou não? Eu concordo, mas nem todo mundo concorda. Não conta pra ninguém. Não vamos nos comprometer. Aqui, ó, cá entre nós, eu concordo com isso. Ainda bem que ninguém tá ouvindo a gente. Mas tem gente que vai dizer Mas que é esse raciocínio? Mas o negócio seria do mais Mises, ou menos isso. o negócio do Mises não inviabiliza as teses do Hayek, né? Talvez seja um passo anterior ou sei lá, posterior, mas não inviabiliza a tese do Hayek. O que o Mises coloca como estrutura a priorística? Ele vai dizer assim, olha, existe algo que é universal. Todos nós estamos buscando sair de uma situação menos confortável para uma situação mais confortável. Agora, Gabi, o que significa sair para você de uma situação menos confortável para uma situação mais confortável? Depende. Depende da situação em que você se encontra. Na segunda-feira pode ser uma coisa, na quarta-feira pode ser outra, na sexta pode ser outra. Percebe? É praticamente irrastreável. Com o advento do computador, com o advento desses cálculos matemáticos, a gente consegue, eventualmente, aqui e ali, algumas aproximações, mas nunca apreender completamente todos os elementos envolvidos no cálculo. Por quê? Com a vida acontece como aconteceu agora. Eu tinha planos para a minha vida há 3 meses que foram completamente enterrados há 3 meses. E outros reapareceram na sua mesma coisa. O fato da gente estar conversando aqui agora é prova disso. Talvez a gente há 2 meses falasse assim, a gente, um dia, quem sabe, a gente se encontra. A gente está aqui agora virtualmente por conta de uma situação que foi se estabelecendo. Então é isso. É entender que a liberdade é boa porque ela dissemina conhecimento. Eu não sei, Gabi, nesse momento tem um cara no interior dos Estados Unidos, no interior do Japão, no interior do Brasil, produzindo um negócio que daqui a 6 meses pode ser fundamental para a perpetuação da espécie humana. Se eu digo para você, como está aqui no cântico, né, da Ayn Rand, se eu falo assim, eu olho para a Gabi e falo, Gabi, você gostaria de ser escritora, mas o coletivo determinou, como acontece aqui, né, que você vai ser varredora de rua. Você não vai ser escritora. Você, em nome do interesse da coletividade, você vai ser varredora de rua. Olha, se eu começo a determinar o que as pessoas devem ou não fazer, podem ou não fazer, eu retiro todo o elemento de liberdade e, por via de consequência, de solução dos problemas, inclusive futuros que vão acontecer, né? Que podem, né? A pretexto de resolver um problema, ou seja, de decidir no meu lugar. Vou resolver aquilo que você falou. Vai me salvar de mim mesma, né? O Kant chama isso de gado, o Kant chama isso de gado apacentado. Hoje está muito comum as pessoas se xingarem de gado, mas o Kant já falava sobre gado. Será que está todo mundo lendo Kant? Oh, meu, antes fosse. Eu acho que está todo mundo lendo Kant. E utilizando esse termo. Mas é esse comportamento de gado, que não só prejudica quem deseja liberdade, mas prejudica as pessoas que voluntariamente abrem mão dela. O que tem de lambedor de bota, de milico, que deseja intervenção, que gosta de governo forte, essa ideia de que vai ter uma bala de prata que vai resolver todos os nossos problemas. O que existe de gente assim, especialmente em nações mal formadas como a nossa, é uma fábula, né? E daí vem uma ideia muito interessante, né, do coletivismo, é que tanto a direita quanto a esquerda podem ter regimes totalitários e eles convergem, né? Pela teoria do pêndulo, eles vão se encontrar. Sem dúvida.
O coletivismo, ele pode ser de direita ou de esquerda. E aí as formas do coletivismo, fascismo, nazismo, comunismo. Então, no caso específico do coletivismo, que envolve todas essas formas, ele, como você disse, ele pendula. Então, você tem, pela história, muitos estados, alguns modelos, por exemplo, de fascismo de direita, alguns modelos de fascismo de esquerda. Na verdade, outro dia eu estava até falando disso nas minhas redes sociais. Estou dando um exemplo do fascismo, que está muito próximo, está todo mundo falando Antifa. O cara vota no PSOL e é contra o fascismo, entende isso? Ele vota no PT e é contra o fascismo. Não cola, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Ele fala do AI-5, ele fala de intervenção militar e é contra o fascismo. Mas quer dizer, você tem que dar feno para um cara desse. Não tem como você chegar e falar assim, vamos conversar. Você tem que botar o sal de boi e falar assim, é a hora de você papar. Não tem diálogo com um ser humano obtuso intelectualmente nesse grau. Então, quer dizer, o fascismo nada mais é do que uma face do coletivismo, de colocar o sujeito como um feixe, num grupo de feixes, que é facilmente substituído e trocado por um outro feixe, então, cuja força é vista no Estado, no todo, na totalidade. Então, isso tanto para a direita quanto para a esquerda acontece e, na verdade, eu temo menos a ameaça hoje, por exemplo, no Brasil, do comunismo ou do socialismo, que é muito comum essa propaganda, cuidado com o comunismo e tal, e eu temo muito mais uma ideia de fascismo, porque ele tem exatamente esse espectro ou da direita ou da esquerda. Então, quando você fala assim, olha, vamos publicar números diferentes porque vai ser melhor para o brasileiro sobre a Covid, controle de informação, idolatria de uma figura política. Então, para mim, não interessa se é da direita ou da esquerda. Não tem que ter gente puxando a coleira. Parece até que tem o Giovanni Gentili ali falando alguma coisa para ele, né? Ou o Antônio Gramsci, né? Depende do que tiver sendo soprado, né? Se for para a direita, a gente pode imaginar isso. O Aníbal, ele diz, mas a esquerda não seria na sua totalidade coletivista? Na verdade, os modelos de esquerda que nós conhecemos na concretude histórica são todos eles abraçados a teses coletivistas, da ascensão do coletivo sobre o indivíduo. Mas para a direita, nem sempre, mas em alguns casos. Nem sempre, mas em alguns casos. Ô, Denis, interessante que eu estava fazendo uma pesquisa para conversarmos a respeito, e eu imaginei que existe algo ali cinzento, uma zona cinzenta desse coletivismo da esquerda. Esse socialismo fabiano que está entranhado, que às vezes se confunde com a direita, que nem o pessoal, não, o Fernando Henrique Cardoso é direita, não é esquerda. Mas era um socialismo fabiano, não era? Ou eu estou enganada? Para falar com os nossos... Eu lembro na universidade, eu assim lá pelos anos 90, que o pessoal falava, tem que tomar cuidado com o Fernando Henrique Cardoso, da direita. Fernando Henrique Cardoso da direita é genial, né? É que, na verdade, a esquerda ela foi tentando se modernizar em algumas das suas alas, né? E flertar com uma espécie do que eles chamariam de uma terceira via. Uma via que nem apontasse para um capitalismo laissez-faire, laissez-passer, quer dizer, desse capitalismo mais agressivo, mas que, por outro lado, não se dobrasse a um excesso de estatização, né? Então, que percebesse a força do mercado, mas que, ao mesmo tempo, trabalhasse com justiça social, cotas, bolsas, favores, sei lá, bolsas não sei o que lá. Então, é o que nós chamaríamos mais próximo de uma social-democracia. Essa social-democracia, ela foi experimentada com algum sucesso por um tempo, principalmente no norte da Europa. Só que lá, por que foi experimentada com um certo sucesso, mas que hoje nós já observamos a derrocada deste modelo? Porque você pega um país rico e implanta esse regime. Então, eles se tornaram ricos por meio de políticas
liberais na economia, né, de ampla liberdade econômica, e uma vez que você se torna rico, eles ampliaram, vamos dizer assim, as redes de justiça social. Então, você tem coisas maravilhosas, por exemplo, em países do norte da Europa, que o cara tem 13º de auxílio-desemprego. Tem férias de auxílio-desemprego. Então, o cara recebe auxílio-desemprego, ela pelas tantas, o Estado fala para ele assim, dá uma descansada, você está procurando muito, então eu vou te dar uma grana extra. Então, quer dizer, não há modelo dessa natureza que se sustente. Então, mesmo a social-democracia, esse socialismo mais, vamos dizer, que flerta aqui e ali com o mercado, ele acaba apresentando rupturas, porque, como disse bem Hayek, o Estado é essa máquina que ele encontra um espacinho, ele amplia. Ele encontra outro espacinho, ele amplia. Ele cresce. Ele oferece outro favor. Ele cria uma outra taxa. Ele vai... A França, por exemplo. A França está de joelhos. Na França, eles estão hiper acostumados com a ideia de vários favores estatais. A conta não fecha e eles não conseguem fazer uma reforma da Previdência. Porque eles não admitem a ideia de colocar as mãos em direitos sociais. Quem paga a conta? A Inglaterra foi muito esperta, né, com o Brexit. De se livrar já da União Europeia, porque Sim. algo de errado não está certo aqui, né, deles? Não está certo. Exatamente. E o pessoal continua, não, porque a União Europeia é importante, Exatamente. Mas não consegue entender o que há por trás, né? Essa coisa dos grandes blocos econômicos, né, dos grandes blocos... É horrível, é horrível. Os caras agora estão falando em Constituição Mundial. Os caras... Por que a Inglaterra sai? Porque você saiu de uma zona de comércio e de livre circulação para falar em Parlamento Europeu, ou seja, um parlamento da Europa que vai se imiscuir em assuntos próprios de cada nação. Você sai de uma zona de livre comércio e de livre circulação para falar num tribunal europeu. Aí, em inglês, que não é bobo nem nada, falou que vocês estão de brincadeira, moçada. Vocês estão crescendo o olho. Isso é muito perigoso. Nós estamos, né, virando uma grande coletividade que não observa a singularidade de cada povo, as liberdades culturais, as liberdades de ação de cada povo. Tudo, Gabi, tudo que representa centralização de poder, centralização de instância, de instância qual seja ela, é ruim, é ruim. Veja, no Brasil, a gente tem um MEC, você tem meia dúzia de burocratas em Brasília dizendo todo um processo educacional de um país do tamanho de um continente. Você tem uma pasta da economia distribuindo determinações para um mundo de país que tem que se regular nas pontas. A centralização é sempre muito ruim. É sempre muito ruim. Absurdo. E isso leva, antes da gente entrar na pergunta, o Rodrigo falou estratégia das tesouras de Lenin, Dr. George New Left americano. Aí o Dr. Rodrigo explica um pouco para a gente o tabelamento de preço e limitação na venda e compra de dólar na Argentina, professor Denis. Isso daí são os caminhos que os velhos caudilhos da América Latina sempre experimentam em situações de crise e que invariavelmente apresentam os mesmos resultados. É surreal, é absolutamente surreal. A primeira coisa que as pessoas pensam, né, o homem comum, ignorante das dinâmicas econômicas, ignorante acerca da ação humana, para usar um termo próprio da escola austríaca, regulamentar, tabelar, taxar grandes fortunas. Então, já vem com essas saídas mágicas que são consideradas balas de prata, mas que nunca resolveram nada em lugar nenhum. Por uma questão, assim, lógica, né? Eu me lembro que a França tentou, por exemplo, uma dessa, de taxar grandes fortunas. Foi um dos melhores momentos da economia da Inglaterra, que as grandes fortunas na França atravessaram o Canal da Mancha em 2 segundos. Perfeito. E é o que vai acontecer. O Brasil não tem regulamentado. A gente tem à disposição na Constituição imposto sobre grandes fortunas. Quem que vai regulamentar uma loucura dessa? Não, e tem uma coisa que isso é uma maluquice completa. Outro dia eu falei isso numa live.
As pessoas que não entendem nada do que estão defendendo, elas pensam assim: a riqueza do mundo, ela está dentro dessa caneca. Então, quando eu falo que o sujeito ficou muito rico, ele não estava aqui, ele era pobre. Aí ele ficou muito rico porque ele inventou um software, por exemplo. Ele ficou muito rico, quer dizer que ele tirou parte do que estava aqui dentro e colocou no bolsinho dele. Então as pessoas imaginam que a riqueza seja algo fixo, que fica de lá para cá, de cá para lá. Então nós temos que combater a injustiça, porque tem muita aguinha indo para o bolso daquele cara que ficou trilhardário. O que é uma jeguice sem tamanho? Porque basicamente o que essas pessoas fazem, principalmente pessoas que trabalham com inovações, é criar nova riqueza. Ou seja, uma riqueza que não estava aqui. Então, quando você pega, por exemplo, um Bill Gates, um cara trilhardário, na verdade, ele não tirou nada do que estava aqui. Ele criou uma nova riqueza. Ele montou uma segunda caneca aqui para ele. E para manter essa caneca, ele precisa de mais empregados, de mais gente estudando, de mais investimento. Ou seja, ele coloca uma máquina em funcionamento. Está circulando o dinheiro. Agora, quando você fala em penalizar esse cara para redistribuir a riqueza dele entre aquelas pessoas que não tiveram a coragem dele, a visão dele de mundo, você está penalizando o exercício de inovação e o inovador vai dizer o seguinte: bom, vocês querem me tirar a força que eu estou produzindo? Eu ia falar um palavrão, então eu não posso falar palavrão nessa hora, ainda mais falando com você. Vocês que se lasquem para lá, eu não vou mexer mais com isso. Né? Então vocês vão ficar todos desempregados, aí fecha a Microsoft, eu vou curtir só a minha poupança. Então é basicamente isso. A mentalidade do homem estatista, ele acha que é isso. Tira daqui, põe dali, quando nunca é isso. A desigualdade, por exemplo, nunca foi um problema no mundo. Nunca foi um problema. Você tem países muito bem estabelecidos, como o Japão, que tem enormes índices de desigualdade. Só que os mais pobres estão em condições superiores em relação aos mais pobres no Brasil. Então, o que você tem que fazer é criar riqueza para tirar os mais pobres de uma condição miserável. Mas não interessa se a desigualdade vai ser enorme. A desigualdade é o que menos interessa. É a promoção de riqueza para não deixar os pobres tão pobres como são no Brasil. Então, são noções básicas que as pessoas ignoram. E isso é o globalismo. Essa tentativa, né, de controlar, diferente da globalização, é o globalismo, certo? Essa tese do globalismo, ela me soa assim. Ela me soa muito esquisita. Ela me soa muito esquisita. Basicamente por quê? Eu já fui gestor de algum órgão da universidade pública. Gabi, você não tem controle sobre 200 servidores que estão sob sua responsabilidade. Você não tem controle. Você baixa uma determinação e fala assim: moçada, ó, a partir de agora, nós vamos agir dessa maneira. Então, só que em 200 caras, um ouve aquilo e fala assim: ah, Denis, pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso nada. Aí o outro nem ouviu o que você estava falando. Aí o outro ignora. Eu quero dizer, a tese do globalismo como um exercício de um certo grupo dominar o globo, impor uma pauta, me parece bem anti-hayekiano, que fala exatamente da disseminação do saber. Você não consegue controlar um globo de gente. Você não consegue controlar o seu bairro. Você entende? Você não consegue controlar o seu bairro. Claro que existe lá um Soros da vida que financia iniciativas, que fala: ó, isso aqui, vamos nesse caminho. Mas as ações são sempre muito limitadas, porque para um Soros existe um Bill Gates, existe uma outra grande fortuna, e toda grande fortuna do cosmos não dá conta da liberdade. Os Rothschilds, os Rockefellers, e assim vai. Eu entendi. Não tem como aferir o controle para a gente conceituar. Isso é globalismo, porque realmente tem essa ingerência. Assim, eu acho que nós não podemos ser ingênuos a ponto de ignorar. Por exemplo, as pessoas falam assim, algumas pessoas que eu considero pouco razoáveis, falam assim: a China inventou um vírus e soltou esse vírus porque isso favoreceria economicamente a ela. A economia da China, nesse momento, está em frangalhos. A economia da China está em frangalhos.
Ah, mas porque ela vende máscara. Tudo bem, ela vende máscara, mas o fato de vender máscara para o mundo não dá nenhum alívio para uma economia de bilhões de pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, é tudo muito interconectado, né? As relações são muito mais complexas. Você soltar um vírus para o mundo e falar assim, eu vou me valer disso economicamente, me soa realmente muito pouco anti-hayekiano. Assim, soa com um grau de tentativa de previsibilidade que contraria tudo que nós falamos aqui até o momento. Que a história ela se desenrola por caminhos insondáveis. Eu acho. Entendi. Então, assim, eu posso agora para um outro caminho. Você falou do totalitarismo. Claro que o totalitarismo ele vai enfronhando e ele vai eliminando o indivíduo. Ele sempre vai ter os seus O tentáculos. Salomão tá discordando de mim, né? Tá falando, tá falando que a tese do globalismo e tal. Eu tenho uma posição muito clara em relação a isso. Você pode ser muito bem articulado, você pode ter muito dinheiro, mas se eu aceito essa tese da possibilidade de um controle de pautas em âmbito transnacional, eu abandono o liberalismo e vou plantar jabuticaba. Porque os maiores nomes do liberalismo exatamente falam dessa impossibilidade fática. Por que todos os regimes totalitários eles caem? Eles estão fadados à desconstrução, à falência, em mais tempo ou em menos tempo? Porque você não controla os modelos de dissensão. Porque você não controla os modelos de discordância. Você não controla a disseminação de informação nos limites. A pessoa dá um jeito, ela vai para o buraco, ela vai para o submundo, ela sai pelas fronteiras. Então, claro, eu concordo com o Salomão quando ele fala que há um esforço nesse sentido. Mas eu realmente não concordo na tese de que isso possa ser uma ameaça real, assim, tipo as coisas olavistas, né? Assim, a ameaça do globalismo, os comunistas e tal. Olavo de Carvalho, ele criticou a Rand, você viu? Ele deu uma entrevista. Claro, ele é religioso, assim, é um homem religioso. Quem é essa estúpida? Eu fiquei assim, quando eu vi, como quem é essa estúpida? Como é? Porque o argumento dele me parece que foi o seguinte, como é que ela pode dizer que não existe altruísmo? Ele não entendeu a ideia, né, da virtude, do egoísmo virtuoso, né? Mas não pode, viu, Gabi? Um sujeito religioso, um sujeito... Eu não sei exatamente qual é a religião do Olavo, se alguém puder me dizer aí, eu não sei se ele é católico e tal, mas você vê que é um sujeito religioso, ele fala de ser temente a Deus e tal. Uma das bases fundamentais da filosofia randiana é exatamente afastar qualquer elemento de metafísica do cálculo da existência humana. Então, Deus, santos, o que você acha que o seu namorado vai fazer por você amanhã e não o que você sabe que ele realmente tem condições de fazer. Então você começa a imaginar coisas, soluções metafísicas que, para o plano da filosofia de Rand, quer dizer, são coisas a serem negadas. Aí, se tiver um sujeito que tem uma forte predisposição religiosa, um sujeito que se ajoelha diante de uma imagem religiosa e falar assim, não, realmente, o Rand faz sentido, alguma coisa... Não tá... Então não me surpreende o fato de eles... Felizmente ele é um crítico de Ayn Rand, quer dizer que as coisas estão nos seus devidos lugares. Né? Ele é católico, né? Ele é católico. Obrigada, Betânia falou que é católico. Mas, Nene, só para retomar aqui, você estava falando daquela parte do globalismo, compreendi, concordo, e com relação ao totalitarismo, quando ele vai se enfronhando por meio da linguagem. Será que esse totalitarismo, que alguns chamam de globalismo, nesse viés de globalismo, eles não querem, através da linguagem, através de movimentos, negros importam, as feministas, eles começarem a empunhar todo este viés ideológico totalitário, fascista ou comunista? Não duvido nada. Eu acho que... E o próprio Hayek, que a gente estava falando dele, aqui, eu tô concordando com o Salomão nesse sentido. Eu acho que as estratégias são sempre reconstruídas, são sempre repropostas, dividir para conquistar. Eu não duvido de nada disso. O uso da grande mídia, de certas linguagens padronizadas, não duvido de nada disso.
O Hayek mesmo fala sobre esse ponto, num dos capítulos mais famosos dele, inclusive da apropriação terminológica, ou seja, certas palavras, independentemente do significado histórico que elas tenham, elas são apropriadas, elas são retomadas em termos de significado, em termos semânticos, para significarem algo que trazem um conforto para uma determinada pauta de natureza política. Então, por exemplo, você chamar um liberal... Eu já fui chamado de fascista. Eu sou um liberalzão irrefreável. Eu sou um liberal hoje com um forte viés libertário. Você me chamar de fascista, você pode me xingar de qualquer coisa, Gabi. Tem muita coisa que você possa... Muito palavrão que você pode usar para me xingar. Mas me xingar de fascista é de um desconhecimento histórico e de uma ingenuidade terminológica assim, supremas. Mas faz sentido na ação dessa galera. Tudo que eu não gosto, tudo aquilo que se opõe a uma pauta lacradora, a uma pauta coletivista, é fascista. Quando, na verdade, o verdadeiro fascista é o coletivista. É o cara que vota no PSOL, é o cara que está pedindo mais Estado, é o cara que está pedindo presença do Exército. Então, importa menos o que é e mais o que parece ser. Então, há sim, nós não podemos ser ingênuos, há sim um exercício de apropriação e de cooptação de vontades, de poderes, de pautas. Então, é muito claro. E a gente vê o seguinte, a gente vê uma coisa absurda. Olha o Canadá. O Canadá, eles estão, não é sujeira, eles obrigaram a modificação da linguagem. Principalmente, que absurdo, o que é aquilo? Então, não, mas dentro das universidades, há conselhos superiores de universidades, compostos por doutores de diversas áreas, que param e discutem 3, 4, 5 horas numa sessão para tirar alunos ou alunas dos documentos e colocar alunos. Colocar X. Alunix, para não ofender. Então, vê se isso é num país que tem uma educação merda como nós temos, vê se isso é pauta para se discutir no Conselho Superior de Universidade. Mas não os caras discutem. Viemos de onde deles? Nós viemos do Paulo Freire. Nós viemos do você duvida, nós viemos do Paulo Freire, não é de se esperar. O Paulo Freire, ele teve os métodos dele da alfabetização de quem já era adulto. Agora, como que você vai alfabetizar quem não tem nada? Você tem que ter uma educação de base. É que, na verdade, assim, são discursos, isso é muito legal da gente perceber. Um dos grandes problemas do fascismo, um dos grandes problemas do coletivismo, de modo geral, é que ele é sedutor. Ele é sedutor. O discurso coletivista, ele é confortável. Então, se você pega uma pessoa mais desatenta, ela intuitivamente ela fala assim: por que não cotas? Parece bom. Por que não pagar uma dívida histórica? Parece justo. Por que não Até tirar... Não, entende? Assim, por que não aumentar o imposto para fazer um hospital para os pobrinhos? Tudo soa bonitinho, encaixa. O coração fica aquecido. Só que quando você vai olhar a entrega dos resultados, é a desgraça completa. Então, o discurso liberal, o discurso da liberdade, ele é um discurso mais racional, mais de acordo com a história, mas ele ainda toca pouco o coração das pessoas. Ontem, eu fiz um story sobre dívida histórica, até salvei nos meus destaques, e uma professora entrou e falou assim: Denis, eu até ouvi esse story, eu era a favor de cota, que vergonha de professora que eu sou. Eu falei: não, professora. Vergonha é quem ouve, não está disposto a remodular alguma concepção de vida e continua abraçado na ignorância ou no não. Se você está disposto a rever, mas vê que coisa maravilhosa. Às vezes você vai desarmando um a um e começa a pensar em termos mais concretos. Isso é importante. É a gente fazer com que o nosso conhecimento seja um fator de modificação social. Porque senão não adianta a gente pegar um monte de livro, ler, ficar aqui no meu mundinho. Você influencia. E uma coisa que você sempre fala, seja nas suas lives e também nos seus stories, gente, vai lá, pesquisa, olha no livro. Não tem verdade absoluta. Isso é maravilhoso. Você provoca que a pessoa pesquise. E agora, você me disse uma coisa, e os meninos estavam comentando ali nesse sentido, a vigilância é terrível.
Eu ontem, enquanto estava fazendo esses stories, na hora que eles começaram a aparecer, gente já entrou e falou assim, Ih, Denis, vai começar a ser atacado. As pessoas vão pedir o fechamento do seu Instagram. Ou seja, não adianta você dizer assim, eu não sou racista, mas eu defendo um combate diferente de racismo, um combate efetivo, que realmente demonstre que está saindo desse buraco. Não, você tem que dizer que tem o racismo e tem que aceitar o modo como é imposto por uma classe que adotou o discurso do ódio do bem, do politicamente correto. Então, eu fui citar aqui, ó. Eu fui citar esse cara nessa story, né, o Thomas Sowell, que faz parte da coleção Breves, que é um dos maiores intelectuais vivos, um negro norte-americano que é contra esse negócio de cota, de dívida histórica, não sei o quê. Aí os caras já falam assim, mas um negro que fala como ele, isso é negro embranquecido, isso me parece bastante racista. Isso é um negro, como é que Capitão do Mato? Você desautoriza qualquer voz. Eu lembro de quem isso aí. Quem que recebeu um processo com isso? Percebe? Ciro Gomes. Foi chamar foi o Holiday, né? De Capitãozinho do Mato. Exatamente. Então, assim, você é negro e você não se submete à pauta que nós, do grupinho da lacração, dizemos que é a pauta correta, então você não é negro de verdade. É uma maluquice, é uma gente completamente maluca. É ridículo isso. Eu vou ver algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Antes doutor Salomão, Gabi, obrigada. Gabi é aluna sua, doutora Gabriela Zanur, queridíssima. Aqui, onde estava? Eu acho que foi o Uriel, né? Da miséria do mundo. Esse movimento Black Lives Matter fosse verdadeiro, lutaria pelas crianças. Realmente, na África. Realmente, isso tudo eu também acho bem teatral. Os caras estão jogando no Rio estátua de Cristóvão Colombo. Sério? Assim, desculpa eu rir, mas é porque é ridículo. Os caras estão pichando a estátua do Churchill, o cara que combateu com sangue, suor e lágrimas, como ele vai dizer, o fascismo na Europa. Um sujeito que se colocou à disposição para combater as forças totalitárias altamente maléficas. Aí, as pessoas enlouqueceram. Esses caras enlouqueceram completamente. Tem uma frase de Chesterton, conhece Chesterton, né? Claro, muito bom. O inglês, ele é fantástico, ele é o rei do paradoxo, né? Ele tem uma frase, resumindo, né, que até eu lembrar dela inteira, é uma frase grande. As ideias, elas são perigosas, mas as ideias, elas são mais perigosas para aqueles que não têm nenhuma ideia, porque ela vai descer como um vinho pro alistêmio. É verdade, você não tem nada, o que você jogou ali, você vai ter uma reação e vai sair propagando. E Chesterton, eu também gosto muito de Chesterton. E é a coisa do comportamento de bando, né? É a coisa do comportamento de bando. Sim, é o comportamento de manada, né? O doutor Salomão, o maior exemplo de coletivismo, e a doutora Gabriela vai concordar, a Constituição Federal de 88 foi redigida em uma era de totalitarismo na Europa. Perfeito. Os escritores eram de esquerda, tanto que o PT... Perfeito. Tanto que o PT controlou pensamentos das comissões. Perfeito. Eu adoro ler as manifestações do Roberto Campos sobre a Constituição de 88. Um dos maiores liberais, né? Maravilhoso. Ele foi um liberal, não foi? A gente tem 17 segundos restantes. Vamos passar para uma outra? Claro. Rapidão? Vamos. Tô atrapalhando o seu dia dos namorados aí.